ao canal Papo Terapêutico. Meu nome é Thaís, sou psicóloga. Nós vamos falar sobre a dificuldade de crianças em fazer cocô. E para me auxiliar nessa discussão, hoje nós teremos a participação especial da Ticiane Fernandes, que ela é nutricionista, atende com orientação para crianças, adolescentes e assessoria às escolas. Pode-se iniciar essa educação do controle esfincteriano na criança a partir dos 2, 3 aninhos de idade, porque ela já tem uma maturação cerebral possível para isso. A partir do momento que a criança já consegue diferenciar a palavra xixi e a palavra cocô, saber o que é um, o que é outro, já é o momento adequado para estar ajudando, facilitando esse processo de aprendizado para a criança. Caso a criança por volta de 5 anos de idade, 6, ainda tenha muitas dificuldades, muitos atrasos nesse desenvolvimento, então é recomendado fazer uma avaliação com a equipe multiprofissional. Esse seria o ideal. Vários fatores podem estar associados a essa dificuldade, tanto em relação à saúde física quanto à saúde emocional e também à alimentação. De acordo com a revista de atenção à saúde da família, é normal que a criança consiga evacuar, fazer suas necessidades fisiológicas, o cocô, uma vez a cada 2 ou 3 dias. E falando em psicologia, comportamento, de que maneira que pode estar tendo uma trava nesse processo? A criança pode ter sido duramente repreendida no momento em que ela conseguiu fazer cocô, numa situação em que foi considerada inapropriada pelo adulto ou num local inapropriado. Então, a criança pode ter esse fator também para estar dificultando. Além de que, nessa fase de aprender a ter o controle dos esfínteres, ou seja, de toda a musculatura, de todo o controle entre prender, aguentar, soltar, tem a ver também com o controle das emoções. Por quê? Porque tem um processo emocional de segurança por detrás desse processo. Fisiologicamente, o nosso corpo responde à medida que a gente está aprendendo a lidar ou lidando de uma forma adoecida, de uma forma tóxica, desequilibrada, em relação ao controle, em relação ao apego. Então, é possível que a criança que já esteja conseguindo desenvolver bem esse aspecto, ao passar por situação estressante dentro da família, mudança na dinâmica familiar, situação de insegurança para aquela criança, alguma perda, algum luto, separação, enfim, existem N situações de tipos de violência que podem fazer com que a criança tenha uma regressão no desenvolvimento. Então, é comum que a criança já tenha adquirido, né, essa habilidade e por uma situação estressante, emocionalmente desgastante, a criança comece a apresentar um retrocesso no desenvolvimento e perder o controle do esfíncter, mesmo que momentaneamente pode vir a acontecer. O humor também pode ser afetado por esse quadro de constipação, né? A maioria das pessoas tem uma alteração no humor, se torna mais irritado quando está nesse período de dificuldade, né, das suas necessidades fisiológicas, da sua evacuação. Com a criança não é diferente. Então, a criança muitas vezes ela vai passar por um período de mudança de comportamento, que você pode notar a criança mais irritada, observa também os sinais fisiológicos, físicos, né, se está inchadinha, observa bastante a alimentação dessa criança, todo o contexto em volta, evitando ir ao banheiro, porque ela associa, né, na lembrança dela aquela sensação de dor, de incômodo, ela vai demorando mais dias para ir fazer o cocô e, consequentemente, ele vai se tornando mais difícil, uma situação provavelmente mais dolorosa. Então, uma dica para os pais irresponsáveis é colocar a criança após as refeições, uns 10 a 15 minutinhos lá no banheiro e, se possível, utilizar no vaso sanitário um redutor de assento em que a criança possa se sentir confortável e ter apoio para os pés. Busquem lidar com essa situação de forma mais equilibrada possível, sem passar para a criança uma sensação de que ela está trazendo incômodo, problema para toda a dinâmica familiar. Então, lidem com naturalidade, para passar confiança mesmo para a criança. Então, além da contribuição da psicologia, existem outros profissionais que podem contribuir também para resolver e superar esse problema, que seria na medicina o gastroenterologista, e temos também
um grande apoio na nutrição. E agora vamos deixar a palavra com a nossa querida Ticiane. Olá, para quem não me conhece, eu sou Ticiane Fernandes. Sou nutricionista com foco infantil. É um prazer enorme estar aqui no canal da Thaís. Bom, constipação intestinal, ela pode vir de diversos fatores. Por exemplo, histórico familiar, quando os pais já têm esse problema intestinal e aí a criança acaba adquirindo. Má alimentação, uma alimentação pobre em fibras, em verduras, frutas, água, que melhora muito o trânsito intestinal, ou simplesmente um fator psicológico, como bem colocado pela Thaís, seja pelo nascimento de um irmãozinho, seja pelo desfraude, seja por algo que aconteceu dentro da escola, seja um trauma que a criança adquiriu devido ter feito uma vez, ido defecar uma vez, e as fezes está tão ressecada que acaba causando uma dor e ela traumatiza essa dor, grava essa dor na memória e quando vai fazer uma outra vez já fica prendendo as fezes e aí vai adiando aquele momento de fazer o cocôzinho e vai ocasionando cada vez mais a constipação intestinal. Então a gente, mãe, pais, profissionais tem que ter um olhar amplo para a constipação intestinal para ver de onde está vindo esse quadro. Bom, como melhorar, né, o trânsito intestinal com a alimentação? A gente sempre fala sobre frutas e legumes e a maioria das mães falam assim: ah, mas meu filho não come nem frutas e nem legumes, o que eu faço? Você tem que primeiro atrair o seu filho para esses tipos de alimento. Como, por exemplo, as verduras que melhoram o trânsito intestinal, abacate, e é a mais rejeitada pelas crianças. Faz um purezinho de abacate, faz um mousse de abacate, você pode usar o cacau 70% junto, você pode usar um leite vegetal, por exemplo, leite de coco, feito do próprio coco seco mesmo, que ajuda a melhorar o trânsito intestinal. Então, existem diversas estratégias para que você traga a criança para aquele alimento. E a dica principal é fazer a receitinha junto com a criança. Ah, mas meu filho não gosta de tocar no alimento. Então, comece fazendo desenhos, coloca ele para pintar, coloca ele para usar tinta, para depois você utilizar o alimento. E aí a criança vai se aproximando da alimentação voltada para o seu probleminha de saúde, no caso aqui a constipação intestinal. Os alimentos que você deve aproximar a criança com essa questão: a laranja com bagaço, a tangerina, o abacate, porque o abacate eu sou fã, porque ele tem uma gordura boa que ajuda no trânsito intestinal. Mamão, ah, mas meu filho não gosta de mamão, tenta colocar o mamão com uma fruta que ele gosta, por exemplo, a banana, a gente sabe que ela prende o intestino, mas se eu colocar a banana e o mamão, eu vou estar reforçando o trânsito intestinal e vou estar aproximando meu filho de um alimento que ele não gosta, que vai ajudá-lo, que no caso aqui é o mamão, certo? Verduras, um conselho: não utilizem verduras cozidas como batata inglesa, beterraba e cenoura cozida. Deem preferência às cruas, porque melhoram o trânsito intestinal. Alface, couve-folha, couve-flor, pepino, tomate, todas vão ajudar nessa questão. Ah, mas meu filho não come couve-folha. Vamos colocar no suco. Os sucos também ajudam. Por exemplo, o maracujá, ele prende o intestino. Mas se eu colocar um suco de maracujá que meu filho goste muito com couve-folha, eu vou fazer um suco verde, posso atraí-lo chamando de suco do Hulk. E, consequentemente, eu vou estar colocando uma dose de fibra, né? Dose entre aspas, de fibra nesse suco e dando um suporte maior tanto para o intestino quanto de imunidade para o meu filho. Então, são esses tipos de estratégia que a gente deve usar para chamar a criança para a alimentação e favorecer o probleminha dela, como aqui é o intestino preso, tá?
Atividade física também melhora muito. Não deixem as crianças paradas somente em aulas online, como agora no período de isolamento. Celulares, não. Façam circuitos com garrafa PET. Coloquem elas para movimentar bastante as perninhas, subindo e descendo, porque o movimento ele ajuda na musculatura dessa questão que envolve o intestino e, consequentemente, ajuda as fezes a descer de uma maneira mais suave para não causar um trauma na criança. Bebam água, incentivem os filhos a beberem água. A água é muito importante porque a gente sabe aquela velha história de que 70% do nosso corpo é água. Então, invistam nisso. A água ajuda no trânsito intestinal. Se a criança não gosta de beber água, faça uma água saborizada. Por exemplo, coloque gotinhas de limão, coloque uma rodela de abacaxi, coloque em uma garrafa atraente para a criança, de um personagem que ela goste, né? Então a gente vai aproximando a criança. Faça o desafio da água, por exemplo. Tenha uma garrafa sua mãe, tenha uma garrafa para o filho. Filho, hoje nós vamos fazer um desafio. Vamos ver qual de nós vai beber o maior número de garrafinha durante o dia, durante a semana. Criança gosta de desafio, isso incentiva o consumo de água e ajuda a trabalhar no trânsito intestinal. Então, a alimentação, resumindo, a alimentação de uma criança para a constipação intestinal, ela deve ser rica em fibra, cereais integrais como arroz integral, macarrão integral, chia, aveia, amaranto, quinoa, tudo vai ajudar no trânsito intestinal, contanto que a criança beba água suficiente para que esses farinháceos na barriga consiga fazer o trânsito intestinal funcionar legal e as fezes descer sem causar trauma na criança, certo? Casos mais graves, né, que, por exemplo, a mãe troca toda a alimentação e mesmo assim a criança continua com o intestino preso, a gente chama de constipação crônica. Nós utilizamos fitoterápicos, que são remédios naturais, à base de plantas, a maioria deles, ou probióticos, né, também, que vão dar uma forcinha aí na alimentação para melhorar esse trânsito intestinal. Não vou indicar nenhum, porque vai depender da particularidade da criança, do caso, o que está acontecendo, né? Tem que investigar durante no mínimo 15 dias para saber por que a alimentação não funcionou, se realmente estava utilizando todos os alimentos indicados, como está a rotina da criança, se está se exercitando, tudo. Tem que fazer uma avaliação mesmo mais particular para que eu pudesse dar aqui exemplos de probióticos e fitoterápicos para melhorar nesse caso. Tá bem? E olha só, existe uma escala chamada escala de Bistrol. O que ela significa? Ela tem todos os tipos de fezes, ó, aqui no caso, tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E essa escala ela é um bom material de acompanhamento da mãe da criança que tem constipação ou não. Porque com essa escala eu posso identificar se a minha criança tem o intestino preso. Eu vou, de acordo com o cocôzinho da criança, eu vou analisar o tipo aqui junto com a escala e identificar se ela tá com o intestino preso ou não. Por exemplo, se a minha criança tá com as fezes tipo 1, que significa caroços duros separados como nozes, ela tá com constipação crônica, né? Então a gente precisa de um suporte maior para melhorar esse quadro. Se a minha criança está com tipo 3 ou 4, no caso do 3, forma de salsicha, mas com fissuras na superfície, eu tenho que dar uma melhorada, mas eu fico mais tranquila, porque é um tipo indicado. Se a minha criança está com tipo 4, alongadas com forma de salsicha, lisa e macia, ótimo, significa que ela está comendo muita fibra, tem um intestino regular e está bebendo muita água. Então, essa escala é bastante interessante. E eu vou disponibilizar esse material para a Thaís. Quem assistir esse vídeo e tiver o interesse, pode pedir a ela, tá certo? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero ter ajudado e contem comigo. Um super beijo! Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Agradeço novamente
a participação da Ticiane Fernandes. Acompanhe ela nas redes sociais. No Instagram é ticiane.fernandes, também crescendo com os nutrientes. Então, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau, tchau.